Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto, eu sou Jacinto Malungo. O cooperativismo em Angola emerge como um modelo de organização empresarial com imenso potencial a ser explorado para o desenvolvimento económico. As cooperativas no nosso país têm o pendor da inclusão social e de criação de empregos e contribuem, apesar de não ser na escala desejada, para os objetivos de diversificação da economia, da segurança alimentar e a redução da pobreza, sendo que envolvem as comunidades locais na produção de bens e serviços. A aprovação da Lei das Cooperativas pretende trazer um ambiente propício para a formalização, profissionalização e sustentabilidade das cooperativas, a isenção de custos e a desburocratização do processo de constituição das cooperativas. Entretanto, para termos cooperativas mais fortes e competitivas, é preciso mais do que lei. Por o caso das cooperativas agrícolas, por exemplo, urge melhorar a infraestrutura, como estradas e sistemas de irrigação, o acesso ao financiamento, a formação e capacitação dos cooperativistas. Estes fatores combinados têm impedido a plena realização do potencial produtivo das cooperativas. Nesta edição do Direto ao Ponto, é nosso convidado, o economista Josué Chilundulo, para uma análise sobre cooperativas em Angola, desafios e oportunidades. Boa noite, Josué Chilundulo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. 2 anos depois, de volta ao Direto ao Ponto. É, verdade. A primeira vez juntos. Acho que estive cá no último programa do curso. Foi muito agradável estar aqui. É um local de que gosto de estar, apesar de muitas vezes limitado por conta de atividades profissionais e académicas. Muito Mas bem. é sempre um prazer estar aqui. Boa noite aos telespectadores, né? Muito bem. Obrigado. Nós ouvimos falar das cooperativas já há imenso tempo. Sabemos da grande capacidade que as cooperativas têm para os diferentes setores, mas hoje o país se vira mais para a questão da garantia da segurança alimentar, mas as coisas ainda não funcionam na dimensão esperada. Não, apesar de, enquanto país, termos conquistado o privilégio de ter esse setor previsto do ponto de vista constitucional desde a primeira Constituição da República, sempre houve a previsão da realização económica por 3 setores, né? O setor público, o setor privado e o setor cooperativo, que incluía o modelo de negócio comunitário. Por conceito, estes 2 setores unificaram-se, né? Quer a economia comunitária, quer a economia cooperativista, e claro que há quase 10 anos ou mais foi criada uma lei específica para a atividade de cooperativismo, mas infelizmente não se prestou atenção política a este setor, que no mundo tem estado a revolucionar e tem sido garantia para não só o combate à pobreza, como a dinamização da inclusão económica. Ou seja, qualquer modelo de crescimento económico a ser instituído. As cooperativas. Mas deve esta lei, sempre como disse colocar. na apresentação, tem as suas vantagens, os seus pontos fortíssimos. Mas o problema continua a ser a materialização de uma visão legislativa na prática, não é? Há 2 problemas aqui. O primeiro é que a lei foi criada, mas não foi regulamentada. Então, ela não instituiu uma entidade para dinamizar a atividade do cooperativismo, nem instituiu um modelo de reconhecimento do modelo organizacional cooperativista. E então as cooperativas têm sido reconhecidas como micro e pequenas empresas, que é um erro fiscal e é um erro do ponto de vista de acomodação económica, porque uma microempresa não é necessariamente uma cooperativa. Mas uma cooperativa pode sim realizar atividades económicas. O segundo grande problema é o contexto, que talvez que pelo primeiro slide a gente discute um pouco sobre isso, né? O modelo cooperativista, essencialmente na atividade agropecuária, ele é realizado num contexto social e económico adverso.
com muitas limitações do ponto de vista do reconhecimento da propriedade, mas também está muito concentrado no estilo de atividade econômica que, do ponto de vista de emprego, não garante a sustentabilidade dos rendimentos das famílias. Por um lado, porque apesar de ser das atividades econômicas que mais se pratica a nível da zona rural e da periferia do centro, é quase que 98% para quase 23 mil aldeias, a principal atividade é a atividade agrícola. No entanto, do ponto de vista da compensação financeira, acaba por ser a atividade econômica que menos remunera o esforço, quer do capital investido, quer da hora de trabalho investida. Ainda é um modelo de produção muito tradicional e, por conta disso, nós vivemos um conjunto de consequências que interferem na produtividade das cooperativas. E comecemos a olhar para alguns Sim, dados que nós temos, como é a questão da diferença de idade que nós temos. Olha, neste slide nós queremos demonstrar na prática o contexto real da atividade nas zonas de que nos interessa transmitir a perspectiva cooperativista. Desde logo, por exemplo, a lógica da grande parte dos empregos gerados no setor agrícola são informais, por contratos verbais, se quisermos, são aqueles que mais potenciam a economia informal, têm um rendimento médio por agregado familiar de 28 mil kwanzas, muito abaixo daquilo que pode ser considerado hoje a perspectiva do rendimento mínimo nacional. E mais do que isso, o constrangimento à volta das garantias de bem-estar destas famílias acaba por ser muito alto, porque acabam por não ter acesso a mecanismos de proteção social, acabam por estar limitados a terem acesso a pacotes ou instrumentos creditícios, né? Por exemplo, por falta de reconhecimento da propriedade. E estes dados, por exemplo, em relação ao bem-estar, decorrem do relatório de conjuntura do Instituto Nacional de Estatística. Sim, para o primeiro trimestre de 2024, por exemplo, apenas 22,6% dos inquiridos têm desejo de poupar dinheiro. Acham possível, né? Possível, exatamente. E a margem, então, de pessoas que têm expectativas em adquirir um carro ou adquirir uma casa é muito baixa. Isso reflete a baixa qualidade do rendimento. A questão da expectativa. Exatamente. E esta é uma variável, tu colocas aqui uma variável que economicamente é muito estudada, que é a questão das expectativas. Quando os agentes econômicos têm expectativas econômicas muito baixas, eles influenciam o elevar da taxa de inatividade. O que é que isso significa? Por exemplo, para o contexto do emprego, se 6 pessoas vão à procura de emprego e não conseguem, as outras 4 deixam de ir procurar emprego. Se 10 empresários tiverem dificuldades de terem acesso a crédito, os outros 10 deixam de ir procurar mecanismos de financiamento da atividade econômica. E quando nós lemos... efeito contágio gerado pela expectativa. Exatamente, ou seja, quanto maior for as incertezas, o nível de incerteza, menores são as expectativas econômicas em relação a ganhos e ao desenvolvimento da atividade econômica. E o relatório de conjuntura demonstra exatamente isso. Com o tipo de rendimento que nós temos hoje, não é possível se construir um mercado dinâmico e diversificado. Daí que entendo que o país está a precisar rapidamente de um choque salarial. Ainda bem que se está a discutir essa questão do salário mínimo, porque para nós, para a nossa realidade objetiva, salário não é uma despesa, é um investimento. A qualidade do consumo é muito comprometedora para a atividade econômica no geral. Muito bem.
alguma nota sobre a pobreza? Exatamente, ou seja, o número da pobreza, se permitir a produção regressar, os números da pobreza. A sequência dos pontos reflete que um mau emprego gera deficiente bem-estar. E a deficiência do bem-estar concorre significativamente para os níveis de pobreza. Repare que o INE desenvolveu o censo, o RAP. E o RAP o inquérito foi aplicado em 23.832 aldeias. Destas, apenas 124 têm serviços bancários, apenas 14% têm acesso a serviços de saúde, 36% têm acesso ao ensino primário. Isto, quando refletido no indicador de pobreza multidimensional, nós conseguimos perceber que por cada 10 angolanos, 5 têm limitações na habitação, no alimento, no saneamento básico, na água potável. Coloca-se aqui um desafio, e quando nós trazemos isso, é exatamente para trazer a perspectiva do desafio que as cooperativas podem, de certa forma, contribuir para a correção. E é isso que nós temos na próxima apresentação. 3 elementos diferentes, o princípio, o que acontece no mundo e a realidade que nós temos em Angola. Por que as cooperativas podem ser uma resposta ao combate à pobreza ou ao desenvolvimento de Angola? Porque elas, em si mesmas, no contexto dos seus princípios, absorvem valores que são seculares e que determinam um modelo de produção que, para além de acionar mecanismos de maximização da produtividade dos recursos produtivos locais, concorrem para a geração de empregos sustentáveis. As cooperativas, quer pela lógica da adesão voluntária, o princípio da solidariedade, o princípio, a geração de formação, o desenvolvimento de projetos comunitários, as cooperativas acabam por ser um modelo organizacional que muitas vezes confundido com uma lógica centralista e socialista. E às vezes até assistencialista. Exatamente, mas isso é um erro de conceito. Na verdade, as cooperativas são uma extensão da atividade econômica de mercado que permite a proteção daquele grupo de indivíduos, de cidadãos, que não têm muita capacidade econômica de ter acesso aos principais instrumentos. É olhar para as cooperativas efetivamente como uma extensão do mercado. Tu colocas aqui adicionada a esta questão uma expressão que talvez pudéssemos a considerar como o principal gargalo da atividade cooperativista em Angola. É que há uma tendência, quer política, quer da sociedade civil, de olhar para as cooperativas como uma extensão da solidariedade. E, por causa disso, se desenvolvem mais ações assistencialistas do que ações concretas de maximização da produção. Do potencial, exatamente. Os números a nível do mundo falam por si. Nós, perto de 12% da população mundial hoje está envolta à atividade cooperativista. E este é um número relevante. Exatamente. E aqui não só a questão, e porque falamos do mundo, não só a questão da forma como as cooperativas estão organizadas, mas o número também. E o número pode ser um indicador muito significativo da organização das próprias cooperativas. O Brasil diz-se que tem menos cooperativas que nós temos em Angola. O Brasil é uma potência agrícola e nós não somos. Portanto, o facto de nós ainda não conseguirmos aproveitar o número que existe e transformá-lo em resultados com impacto na produção. O Brasil pode ter um número nominal de cooperativas menor, entre aspas, em relação a Angola, mas, no entanto, a grande maioria das cooperativas brasileiras são efetivas. Durante muito tempo o Brasil desenvolveu um modelo cooperativista dispar do modelo considerado europeu, que, a par da maximização da produção,
concentrou-se em variáveis socioeconômicas que concorressem para o bem-estar do cooperado, no caso do membro da cooperativa. E hoje, uma boa parte da produção agropecuária no Brasil é desenvolvida em cooperativas, mas não é só o Brasil. Nós temos países que hoje revolucionam a economia do mundo, que resultam, acima de tudo, da atividade do cooperativismo. Há negócios como os aplicativos de serviços de transporte, táxi, há negócios no campo da produção alimentar, há negócios no campo até da saúde e da educação que emanam dos princípios cooperativistas e têm-se mostrado como negócios do futuro. Há estudos que comparam, por exemplo, o tempo de vida útil de uma empresa unipessoal, de uma sociedade anônima ou de uma sociedade por cota, se comparada ao tempo de vida útil de um negócio desenvolvido por uma cooperativa, há cooperativas que têm mais de 100 anos de vida. Então, no mundo, as cooperativas têm este simbolismo. Para o caso de Angola, como eu já disse há bem pouco tempo, em 2015 foi aprovada a lei das cooperativas. Esta lei, infelizmente, peca pela não regulamentação e, por conta disso, acaba por ser uma lei isolada e muito pouco referenciada. Aliás, nos processos de legalização das cooperativas, a lei nem é chamada a ter, nem tem sido tomada em consideração. Mas eu estive a olhar para esta lei, tem, enfim, teoricamente, fundamentos extraordinários. Ela foi ajustada aos princípios internacionais. A Aliança Internacional das Cooperativas determina padrões de concessão das cooperativas e quando nós olhamos para a Lei 23/15 de 31 de agosto, ela traz, por conceito, todos os princípios norteadores das cooperativas. No entanto, ela é inacabada. Por exemplo, grande parte dos países desenvolveram institutos públicos vocacionados para a dinamização das cooperativas. Nós, em Angola, temos, por exemplo, o INAPEM, que está a revolucionar e cada vez mais a estreitar a relação institucional com o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Mas o INAPEM não é vocacionado para a atividade cooperativista, porque as cooperativas têm um lado comercial fundamental, que pode ser aparada pela lei das sociedades comerciais, mas elas têm um segundo lado, que é aparado pela lei das associações. E por causa disso, é que ela tem uma lei própria. De um instituto ou de uma agência que trabalhe diretamente com elas. Exatamente. Claro que, dito assim, parece apenas a pregação de uma pessoa que decidiu estudar cooperativas, né? Mas se olhares o mal que isso provoca, né? Se saíres do conceito e tentares perceber quanto do volume financeiro foi designado para desenvolver a atividade agropecuária em Angola e não produziu o efeito esperado, se perceberes que parte da deficiência do setor da educação e da saúde são explicados pela ineficiência da ação cooperativista, se calculado em dinheiro, isto pode significar grandes perdas. Aliás, tenho quase a certeza que se o governo angolano hoje decidir fazer uma avaliação da política pública à volta do Prodese, não olhando para os números nominais, mas medir o impacto dos perto de 500 mil milhões de kwanzas que foram designados para essa ação, ele vai perceber que, quer pelo alívio econômico, quer por outras iniciativas de financiamento, o resultado é muito aquém das expectativas. Os objetivos estão aquém. Temos aqui a aplicação metodológica da logística das cooperativas. Sim. O que nós trazemos aqui como reflexão é, Malungo, se nós pararmos para observar o país, ao mesmo tempo que reclamamos do nosso mau ambiente de negócio, é também importante, de forma desapaixonada, que percebamos que deste mau ambiente de negócio há grandes oportunidades econômicas. E isto não é só otimismo, é realismo. Por exemplo, a deficiência da política pública à volta da educação gerou o parque de colégios do ensino privado.
A deficiência no setor da saúde gerou a deficiência, o parque das clínicas. A deficiência nos transportes públicos surgiu, e eu há bem pouco tempo ouvi o presidente da ANATA a dizer que, em média, um taxista fatura por dia 75 mil kwanzas. Multiplique isso pela estimativa de 5 mil taxistas que atuam diariamente e ver qual é a proporção financeira que anda fora dos circuitos formais nesse sentido. No setor agrícola, infelizmente, isso não se observa. Não se observa porque a taxa de rentabilidade do capital investido neste setor continua a ser muitíssimo baixa, por causa dos aspectos que enunciaste aqui no começo deste programa. Então, uma das soluções que tem sido observada a nível do mundo é a geração de plataformas logísticas para suportar a atividade agrícola. Há uma experiência que eu conheci há bem pouco tempo na África do Sul, em Cape Town, onde nós temos um cloud que ocupa um espaço de quase 40 hectares. Importa dizer o que é um cloud? Um cloud é um centro logístico de aprovisionamento da produção agrícola. E ele funciona como um hub, né? Funciona como um interposto. E para teres uma noção, só o cloud de Cape Town tem uma faturação anual de quase 2,5 mil milhões de dólares e gera por ano 10 mil empregos. O que aquilo faz? Nós temos uma distância muito grande entre os principais centros de produção agrícola e os principais centros de consumo. Na verdade, uma das coisas que mais constrange a atividade agrícola é o custo de transporte, que é muito estudado em economia. O que os clouds fariam? Reduziriam as distâncias. Por um lado, permitiriam que o agricultor tivesse capacidade de negociação do preço. O que isso em português significa, Malongo? Quando um agricultor de tomate no Kwanza Sul colhe o tomate, o tempo de resposta que ele tem entre a recolha de tomate e a venda de tomate tem que ser muito curta, sob pena de perder todo o tomate. Perde o tomate e a capacidade de reinvestimento. Exatamente, o seu capital de giro morre. Então, o agricultor, quando chega no 30, ele é obrigado a vender ao preço de que aquelas senhoras determinam, porque ele não tem capacidade de armazenamento. No entanto, você tem um cloud na Kibala mal explorado. O Estado investiu volumes financeiros à volta dos clouds. Quer dizer que nós precisamos olhar para os clouds e ajustá-lo num sistema onde é possível, por antecipação, medir a capacidade produtiva dos produtores e garantir que o negócio aconteça no seu tempo. E aqui, pronto, o que está a ser demonstrado é que as cooperativas garantiriam que estes centros de transformação fossem influenciados a surgir e, com base neles, os hotéis, os restaurantes, as famílias, as grandes superfícies comerciais que quisessem ter acesso ao produto agrícola, em vez de tratarem diretamente com o agricultor, teriam plataformas intermédias que, com armazéns, frigoríficos, áreas de amadurecimento do produto, teriam dado garantias de um produto de qualidade no final do exercício. Muito obrigado, Josué. Vamos fazer aqui um intervalo no Direto ao Ponto. Estamos a olhar para as cooperativas em Angola, desafios e oportunidades. Volte connosco. Boa noite e bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto. Cooperativas em Angola, desafios e oportunidades. Josué Chilundulo é nosso convidado, é economista. Josué, estamos de volta. Daqui a pouco vamos já olhar para o tema do doutoramento, a fazer também a volta das cooperativas, mas comecemos com a teoria da mudança do estudo das cooperativas. Bom, quando nos propusemos trazer esse tema para a discussão social, claro que nesse programa não se esgota, a intenção foi transmitir a quem decide que nós temos perdas consideráveis
por ausência de um olhar para as cooperativas com alguma profundidade que se lhe merece. Há uma teoria de mudança que pode ser incorporada na lógica da atuação das cooperativas. As cooperativas maximizam a produção. Maximizar a produção significa não só tirar mais por hectare, mas agregar qualidade ao que se produz, qualidade na negociação do preço e acima de tudo, permite o surgimento de tecnologias produtivas avançadas. Porque um agricultor que ganha 28 mil kwanzas talvez não tenha capacidade de fazer investimentos significativos. Mas 120, 30, 40, 200 agricultores, se juntarem esforços, são capazes de terem acesso a fertilizantes mais baratos e etc. Isto concorre, por osmose, à qualidade do emprego. Porque, por hoje, o país não tira proveito algum do emprego gerado no setor agrícola. Não só para efeitos fiscais, pior um pouco para efeitos de proteção social. Antes, pelo contrário, o alto custo de proteção social não obrigatória que o Estado está a ter hoje decorre dessa ausência de visão mais holística e objetiva para o setor das cooperativas. E claro que cooperativas bem treinadas, bem formadas, acabam por elas mesmas contribuírem para a melhoria do seu ambiente social. Então a lógica é que se isso acontecer, será mais fácil nós conseguirmos preservar a dignidade, porque, como se costuma dizer, não é a economia que está... não são as pessoas que estão ao serviço da economia. A economia que está ao serviço das pessoas. E nós temos que começar a trazer um modelo econômico que inclui pessoas, que tem no centro das atenções o angolano. E isso não é um mero otimismo, nem aqui um exercício de fé. É realismo. O país tem potencial econômico, tem dividendos demográficos, tem das maiores oportunidades econômicas para, com investimento sério, se gerar um efeito multiplicador econômico maior. E tanto é assim que congoleses democratas, zambianos entram por nosso país e estão a pagar o produto na lavra. Tanto é assim que o corredor do Lubito, de forma informal, vai fazendo transferência de alimento que não pode ser vendido, que não está a ser vendido por conta do preço que é praticado a nível interno e garante níveis de rendimentos mais altos no exterior. Então, se isso funciona perfeitamente, permite uma maior disponibilidade de bens e serviços no mercado, aumenta o rendimento das famílias e gera então a tal mudança na qualidade de vida das famílias. Claro que isso, eu estou a falar do setor agropecuário, mas isso pode se aplicar em qualquer setor. Eu posso dar dois exemplos simples. Um é modelos cooperativistas que têm estado a surgir no setor da saúde, no campo do trabalho, onde médicos... Também na banca já temos. Sim, exatamente. Em vez de estarem à espera de emprego no Estado, podiam construir cooperativas com pequenos financiamentos para gerarem um conjunto de serviços primários de saúde e, com base nisso, permitir que massifique-se o serviço de médico familiar. Nós temos, por exemplo, a limpeza das escolas. Direto do acesso à saúde. Um custo muito alto que nós temos eu vi agora um jornalista perguntar ao Sua Excelência, Sr. Presidente da República, na inauguração do hospital de Cacoaco, como é que se vai manter a sustentabilidade dos hospitais. O nosso país tem estado a percorrer um caminho do qual eu não concordo, que é em vez de discutir a melhoria do rendimento das famílias, transfere essa discussão para a subsidiação dos preços. Energia é subsidiada, o serviço de saúde é subsidiado, o serviço de educação é subsidiado. Quando tu fazes isso, tu crias um mimo social em que as pessoas começam a ter alergia ao pagamento do preço justo. E quando não se paga preço justo, como o Estado não é todo poderoso, presta um mau serviço, mesmo quando tem tecnologia para prestar um serviço de qualidade. Então, a limpeza das escolas, a garantia de sobrevivência dos hospitais, por exemplo,
Por que professores não fazem da escola pública um colégio? O serviço de ATL, professores podiam gerar cooperativas e permitir que nos períodos da tarde pais interessados pudessem manter lá os filhos e pagariam por isso. Isso melhora o rendimento dos professores. Ou seja, o mundo do cooperativismo, quando discutido com profundidade que se lhe merece, cria muitas oportunidades nos diferentes setores da atividade econômica. Esse estudo está a ser feito a nível do país. Nesta altura, nós temos o número de cooperativas que estão registradas representam apenas 2 províncias. Eu aqui trago apenas da província da Huila, com a ajuda do governo provincial da Huila, do Ministério da Agricultura, do FAS, Instituto de Desenvolvimento Local, com a Fundação Brilhante. Eu tenho estado a rodar o país todo e nessa altura tenho mais ou menos 318 cooperativas onde foi aplicado inquérito, que envolvem mais ou menos 27 mil pessoas. E o estudo tem sido aplicado exclusivamente para cooperativas agropecuárias, não em vão. Mais de 80% do que se produz em Angola ainda é produto da agricultura familiar. E se nós percebermos qual é a raiz dos verdadeiros problemas da atividade agrícola familiar, conseguiremos facilmente tomar decisões políticas que se aprovem. E este é mais ou menos o espelho da lógica das cooperativas, né? Por exemplo, mais de 50% das cooperativas são geridas por homens. Para a grande maioria dos gestores das políticas públicas, têm uma relação com os principais indicadores de pobreza em Angola, agregados familiares que se relacionaram com a guerra, que são marginalizados por serem viúvos, que têm um baixo nível de escolarização, que têm pouco acesso aos serviços de utilidade pública. Então, há aí um conjunto de gargalos que acabam por condicionar o próprio desenvolvimento da atividade agropecuária. Muito bem, vamos seguir para a nossa última apresentação e aqui a lei, novamente. Que desafios poderíamos deixar aqui? Eu acho que a primeira coisa urgente a ser feita é quem de direito olhar para a lei das cooperativas e olhar, primeiro atualizar e depois regulamentar, para permitir que uma entidade pública se responsabilize pela dinamização da atividade agrícola. A segunda coisa é uma espécie de controlo dos fundos que estão a ser designados. Malungo, é assustador. Perto de 9% de todo o crédito que foi designado à atividade econômica nos últimos 4 anos foi para a atividade agrícola. Eu estive aí a fazer cálculos médios, dá mais ou menos 1,5 mil milhões de dólares. Se a gente sair deste relatório nominal e for para a realidade, eu conheci cooperativas que receberam do alívio econômico 10 milhões de kwanzas, 20 milhões. Às vezes a boca popular diz que não há fundos, não se está a financiar. Não, há muitos fundos designados. Agora mesmo ouvi o FADA a declarar que tem mais 35 mil milhões e etc. Fundo de garantia de crédito também criou um FACRA e etc. Nós temos muitos fundos designados. O Prodesi avaliou há bem pouco tempo que perto de 500 mil milhões de kwanzas foram designados à atividade agrícola. No entanto, este dinheiro, na minha observação, com base no estudo que está a cair em saco roto. Em que sentido? Porque, para além da cedência do recurso, não há assistência técnica. Não há uma assistência em formação. Não se está a garantir a capacitação do agricultor e que o agricultor explore esse recurso com o valor que se lhe merece. Então, aqui outra vez a necessidade da existência de uma agência, de um instituto, enfim, que trate também Exatamente. O que o INAPEM está a fazer, o que o INAPEM está a fazer para as micro e pequenas empresas, nós precisamos que alguém o faça a nível das cooperativas. Assim, aliás, eu costumo dizer, quando o país decidir olhar com olhos de ver
para o IDA, Instituto de Desenvolvimento Agrário, para o Instituto de Sementes, para o Instituto de Desenvolvimento Local. Quando o país começar a olhar para esses institutos com a qualidade que se lhe merece, nós passaremos a ter uma produção de alimento com qualidade. Não nos esqueçamos que o país tem perdas significativas na importação de alimento. Então, nós temos oportunidade econômica. O país tem água, tem terra. Há um conjunto de tecnologias à disposição do mercado que pode permitir uma rápida multiplicação da capacidade. Aliás, o exemplo de que o presidente foi ver no BIE é isso mesmo. Repare uma coisa. Até há bem pouco tempo, a presidência da República era de gente com fato e gravata. Vê o efeito da emoção, do valor, de terem trazido um agricultor do BIE para a presidência. O senhor, todos os dias que fala, e um bom cidadão, fala de produção. Eu conheci pessoas em aldeias que diziam assim, nós não somos preguiçosos, nós precisamos de oportunidade. Então, quando a política sair do fato e gravata, e não estou a falar de meter numa sala de conferência 200 pessoas, mas discutir como minimizar o custo de transporte, como incentivar a produção de adubos orgânicos. Olha, voltando para a África do Sul. Já fechar. Exatamente. Mais de 2.500 produtores em Cape Town, por conta do estabelecimento do Claude, que representam apenas 5% da produção agropecuária em Cape Town, acabaram por multiplicar e hoje exportam exatamente por se desenvolver uma estratégia como esta. Então, se tudo acontecer como deve ser, produtividade e aumento do rendimento dos agregados familiares vai aumentar. Obrigado, Malungo. Eu que agradeço, José Chilundulo, por este direto ao ponto sobre as cooperativas em Angola, desafios e oportunidades. Assim que nos acompanhou, muito obrigado por nos preferir. Nós voltamos seguramente no próximo sábado.